Essa moça que você está vendo na tela, ela se chama Heidemarie Stengatchen-Piper. Ela é uma astronauta. E essa foto que você está vendo dela é exatamente na primeira entrevista que ela dá depois de ter passado 12 dias em microgravidade. E ela tá com essa cara aí de que tá passando mal, parece que ela vai desmaiar, e de fato ela desmaiou. Porque ela está passando por um fenômeno que a maioria dos astronautas, quando retorna para o planeta Terra, passa, que é um fenômeno conhecido como intolerância ortostática. Bom, meu nome é Pablo Santurbano e eu acabei de revisar uma quantidade gigantesca de material sobre os efeitos da microgravidade no nosso corpo para compor uma parte do terceiro capítulo do meu livro Evolução e Movimentação Humana, segunda edição dele, sobre incompatibilidade evolutiva. Você deve estar se perguntando o que astronautas e o processo de evolução humana e de todos os outros animais tem a ver, quais são as relações entre essas duas coisas. E nesse vídeo eu vou tentar explicar para você o melhor possível isso. Eu sempre usei uma imagem do astronauta nas minhas aulas quando eu ia falar de incompatibilidade. Quando eu queria dizer que um organismo não estava num ambiente para o qual ele foi projetado pela natureza, eu usava a imagem de um homem, de um humano, né, com traje espacial em microgravidade. Mas eu não sabia o quão profundo isso era. Na verdade, a medicina espacial é uma área da ciência muito desenvolvida e traz reflexões maravilhosas, traz uma narrativa muito boa para a gente conseguir conversar sobre o que acontece com a gente no nosso estilo de vida contemporâneo, com a vida que a gente leva. Os astronautas levam isso a um extremo. Os efeitos que acontecem nas pessoas que vivem na nossa sociedade ao longo de muitos e muitos anos, nos astronautas acontecem em dias. Existe muita coisa que a gente pode aprender sobre evolução humana, sobre biologia, sobre estilo de vida, olhando para os astronautas e olhando para a medicina espacial. Mas antes de eu falar sobre qual vai ser o foco aqui do nosso vídeo, eu queria trazer uma mensagem, uma frase muito famosa de um médico espacial, talvez o mais conhecido do mundo, do universo, pelo menos da ficção científica. Aqui eu tô mostrando uma foto do Magro, o médico da Star Trek, do seriado original, né, bem antigo. Ele diz que o espaço é perigo de adoecimento envolvido em escuridão e silêncio. E ele tá certo. O espaço gera doença, ele é um ambiente de incompatibilidade. E ao contrário do que é o nosso ambiente atual, o nosso estilo de vida atual, ele gera uma resposta muito mais rápida, muito mais abrupta em vários sistemas fisiológicos. Para o bem da concisão, eu já gravei esse vídeo uma vez e ele editado deu mais de meia hora, então eu estou gravando ele de novo para tentar fazer uma coisa mais concisa. Eu vou focar no sistema cardiovascular, porque eu acho que ele oferece um exemplo muito rico e muito interessante, que dá uma narrativa muito interessante para a gente falar sobre microgravidade e incompatibilidade evolutiva. Então, como sempre gosto de fazer nas minhas aulas, eu quero fazer uma análise histórica. Eu quero entender como que o nosso sistema cardiovascular chegou a ser do jeito que ele é. Na transição dos vertebrados aquáticos para os vertebrados terrestres, a gente vê uma grande mudança no sistema cardiovascular. O coração acaba criando mais músculo para conseguir bombear o sangue, que agora precisa vencer a gravidade, que no ambiente aquático não é necessário, por causa do empuxo. O sangue ele não precisa vencer a atração, a força de aceleração que a gravidade faz nos líquidos do nosso corpo, né? E aí, quando a gente vê os primeiros animais terrestres, esse não é um dos primeiros animais terrestres, a gente já está falando aí de um proto-mamífero, um sinapsídeo, a gente vê uma relação interessante, tá? O cérebro, ele está quase na mesma altura do coração. Ainda a cabeça fica um pouco mais elevada, mas ele está quase na mesma altura do coração. Então,
existe um esforço, né, para o sangue circular durante todo o corpo, mas não existe um esforço tão grande de enviar sangue para o cérebro. Nos primatas mais próximos da nossa linhagem, aí tem uma imagem de um chimpanzé, mesmo na marcha quadrúpede, que acontece sobre os nós, né, a gente está vendo ele apoiando sobre os dedos, a gente já começa a ver uma diferença entre altura de coração e cérebro. Então o primata vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço, o primata sem rabo costuma fazer um pouquinho mais de esforço para bombear o sangue para o cérebro. Mas uma coisa peculiar nos primatas sem rabo é que a grande maioria deles passa muito tempo em bipedia, eles andam bastante sobre as duas patas traseiras. Então ele já adota uma relação vertical, no qual o cérebro, por muito mais tempo nessa espécie, para receber sangue do coração, o coração acaba precisando fazer mais força. Mas isso se consolida mesmo nos humanos, a partir dos hominíneos, que vão ficar de fato por muito mais tempo bípede, né? No caso do humano, toda a locomoção dele é bípede, e aí sim o coração vai ter que vencer mais a força de atração gravitacional para enviar o líquido, o sangue, para o cérebro, tá? Então a gente tem uma bomba cardíaca muito potente para garantir que o cérebro receba nutrientes, receba sangue do modo adequado para que ele possa funcionar. Mas quando a gente vai para um ambiente de microgravidade, como é o espaço, tudo isso volta para aquela situação física que eu estava falando dos primeiros vertebrados aquáticos. Porque com a ausência da aceleração gravitacional, o sangue ele não vai para os pés, ele acaba ficando igualmente distribuído para o corpo inteiro. Então aí a gente começa a falar da incompatibilidade do sistema cardiovascular, que é o que eu vou usar de exemplo aqui para a nossa aula. No planeta Terra, com a força gravitacional, a gente costuma ter 70 miligramas de mercúrio de pressão arterial no cérebro, tá? Na região do cérebro, 100 miligramas de mercúrio no coração e 200 nos pés, porque o líquido vai sendo atraído em direção ao centro da Terra por causa da força de atração gravitacional. Mas no espaço, pelo menos num período mais agudo, né, nos primeiros momentos que os humanos vão para o espaço, essas pressões elas se equalizam. Então você vai ter 100 miligramas de mercúrio no cérebro, o que é 30 miligramas a mais de pressão de sangue no cérebro. No coração fica a mesma coisa e nos pés você vai ter 100 miligramas de mercúrio a menos. Tá? Então você vai ter menos sangue circulando nos seus membros inferiores. Tá? Então vamos lá, vamos acompanhar todo esse processo. A gente está no planeta Terra recebendo a força de atração gravitacional, fazendo com que o nosso sangue se distribua no nosso corpo desse modo que eu falei, né? 70, 100 e 200 miligramas de mercúrio, tá bom? Quando os humanos saem do planeta Terra, você já deve ter visto em filme pelo menos, né? Os astronautas ficam lá todo chacoalhando, é uma baita de uma força de aceleração gravitacional, é equiparado ao efeito que acontece quando a gente está numa montanha-russa, só que eu acho que com muito mais emoção, né? Porque a gente está saindo da atmosfera terrestre. A gente chega a ter 4 vezes a aceleração gravitacional nesse momento que o astronauta está saindo do planeta Terra. Então tem esse excesso de gravidade, digamos assim, excesso de aceleração nesse momento, e na hora que o astronauta sai da atmosfera terrestre, que acontece em poucos minutos, ele migra instantaneamente para esse ambiente de microgravidade, no qual a gente vai ter aquela configuração pressórica do sangue arterial que eu acabei de mostrar há pouco para você. E aí a gente começa a ter os primeiros sintomas do espaço, que é uma dor de cabeça muito forte, náusea,
e uma desorientação espacial. Claro, né? A dor de cabeça muito provavelmente é por esse excesso de sangue que está chegando na cabeça, e a náusea, essa desorientação, é porque o nosso sistema vestibular fica todo desorientado mesmo sem a força de aceleração gravitacional, mostrando para a gente aonde que está o chão, digamos assim, né? Mas a gente não vai falar de sistema vestibular, nós vamos falar de sistema cardiovascular. Uma das primeiras coisas que começa a aparecer um sinal clínico, né, nos astronautas é o que eu traduzi como cara de almofada e perna de passarinho. Não é um tipo de ofensa do jardim da infância, tá? Eles chamam de puff face, essa cara inchada, avermelhada, e o bird legs, essa perna fininha e sem líquido, né? Sem sangue, como a gente tem mais 30 miligramas de mercúrio em média na cabeça e menos 100 miligramas de mercúrio em média nos membros inferiores de pressão, acaba acontecendo esse efeito, né? Imagina você plantar uma bananeira, fazer uma posição invertida do yoga, sei lá, e ficar por muito tempo. É isso que acontece, essa sensação de congestão de sangue, de excesso de sangue na cabeça. Mas aí, o que a gente espera? A gente espera que isso se regule. Então, a primeira regulação que acontece no espaço é a diminuição de frequência cardíaca. Porque o corpo entende que tem muita pressão sanguínea no cérebro, ele vai diminuir a quantidade de batimentos cardíacos para a gente não ficar mandando em excesso sangue ali para o cérebro. Então diminui a frequência cardíaca justamente por causa do efeito dos baroreceptores, que estão concentrados no arco da aorta e nas carótidas. Tá? Que são as artérias que enviam sangue arterial todo oxigenadinho, cheio de coisa boa ali para o cérebro. Então, a gente vai ter essa regulação, a gente vai ter esses receptores para justamente fazer essa regulação pressórica quando necessário. E aí um efeito de longo prazo desse aumento de pressão no cérebro é justamente eliminar líquido. Porque o corpo, o organismo entende, então, que tem muito plasma, muito líquido, né, sanguíneo na cabeça, e o coração não precisa mais fazer tanto esforço, diminui essa frequência cardíaca, e agora a gente elimina esse líquido para tentar atingir aquele padrão de 70 miligramas de mercúrio. Sabe, depois de você passar um período na piscina, aquela vontade que te dá de fazer xixi, é justamente isso que acontece. Por conta da pressão hidrostática da água e do empuxo, o nosso coração bombeia o sangue, mas não precisa de tanto esforço para fazer o sangue circular pelo corpo inteiro. Então a gente começa a receber mais sangue no cérebro, você tem essa informação, você tem esses receptores captando essa informação, tanto na aorta quanto nas carótidas, e eles vão mandar essa informação para o rim, que tem um excesso de plasma sanguíneo, e o rim precisa eliminar. E é o que acontece com os astronautas. Tanto que depois disso acontecer, desse processo acontecer, a pressão na cabeça fica 75 miligramas de mercúrio, no coração 75 e na perna 75 miligramas de mercúrio. Saiu de 100, 100, 100 para 75, 75, 75. Porque quem regula é a cabeça, o parâmetro é a cabeça por conta dos baroreceptores. E aí a gente tem esse ambiente para o astronauta. Não existe referência, né, de cima, de baixo, porque de fato para o organismo não tem cima e baixo. A microgravidade permite essa sensação, o corpo não precisa dar uma atenção especial para nenhum dos lugares, e a gente vai tendo efeitos no astronauta, eu não sei se você já entendeu onde eu quero chegar com tudo isso, muito similares ao da inatividade, do comportamento sedentário crônico. A gente vai tendo o corpo do astronauta reagindo de um modo muito parecido com o que acontece com a gente quando a gente não se movimenta, quando a gente não se exercita, quando a gente passa muito tempo sentado. Então os astronautas vão ficando com diminuição das células vermelhas porque precisam de menos oxigenação, né, para garantir o funcionamento do corpo, não só porque exige menos esforço de se movimentar, né, de
enviar o sangue para todas as partes do corpo, né? Mas exige menos esforço musculoesquelético, menos esforço muscular para se movimentar, né? Porque a contração muscular precisa vencer menos resistência do peso do corpo para que isso aconteça. Então, se você é profissional do movimento, profissional de saúde, você já deve estar imaginando aonde que eu estou querendo chegar. Eu estou querendo falar dessas consequências que acontecem de um modo muito abrupto com os astronautas, de descondicionamento físico mesmo, essa incapacidade que eles têm a partir de ficar um tempo em microgravidade, de manter atividade física moderada, vigorosa. Eu estou querendo trazer esse caso para entender melhor o que significa viver no ambiente atual que leva a gente a ser inativo. Tanto é que um dos jeitos que a gente simula os efeitos da microgravidade aqui no planeta Terra é colocando sujeitos em pesquisas deitados por meses. Aqui uma notícia da CNN mostrando que eles estavam querendo contratar pessoas para ficar 2 meses deitados, ganhar $19 mil. É uma baita de uma grana, né? É uma bolada para ficar deitado 2 meses sem fazer nada. O que eles fazem? Eles elevam a parte de baixo da cama, né, a parte dos pés, 6 graus. A pessoa em decúbito dorsal vai ficar com uma pressão arterial na cabeça de 105, no coração de 100 e nos pés de 95. Então isso simula uma coisa muito próxima do que acontece na microgravidade. Lembra que eu falei que fica 100, 100 e 100? Aqui, deitado, você vai ter quase isso e o efeito, a compensação, vai ser muito parecida também. Baroreceptores vão sentir, né, esse aumento de pressão aí nas artérias, vão dar esse feedback para o rim, eliminar plasma sanguíneo, então abaixa a volemia e você pode estudar os efeitos sem gastar tanto dinheiro. $19 mil é muita grana, ainda mais agora no Brasil, mas comparado a mandar um cara para o espaço, é muito barato, tá? Então, quando os astronautas chegam aqui no planeta Terra, você vai lembrar da Heidi Marie, eles ficam incapacitados mesmo, funcionalmente incapacitados. O sistema cardiovascular, primeiro, é incapaz de bombear o sangue para a cabeça, por isso que eles desmaiam, precisam ser carregados, eles precisam ficar deitados, né? Tudo bem? Para equiparar essa pressão, ou sentados, e precisam ser carregados, porque se eles ficam de pé, o sistema cardiovascular deles não dá conta. E o sistema musculoesquelético também vai sofrer um monte de alterações e eles vão ter que correr atrás disso, né? Porque você vai ter sarcopenia, você vai ter osteopenia ou até osteoporose mesmo, né? Então, o que acontece no sistema cardiovascular? Eu fico sempre indo para o sistema musculoesquelético, né? Profissional do movimento é fogo. Mas o que acontece no sistema cardiovascular? Em termos crônicos, você vai ter atrofia do coração, vai diminuir de 10 a 15% a massa do ventrículo esquerdo. Você vai ter mudanças na frequência cardíaca, como eu já disse, mudanças no consumo de oxigênio, claro, porque não precisa mais de tanto oxigênio para alimentar os tecidos, porque usa muito menos. Você vai ter uma redução das células sanguíneas vermelhas, pelo mesmo motivo. Você vai ter diminuição da elasticidade dos vasos, inclusive uma tendência maior à aterosclerose. Um estudo da JAMA, que acompanhou 11 astronautas na Estação Internacional Espacial que ficaram lá por 50 dias, eles viram que 6 desses 11 astronautas, lembrando, todos jovens, bem condicionados fisicamente, né, voltaram com aterosclerose. Faça essa relação com o nosso estilo de vida. A aterosclerose é um problema que gera a maior causa é um dos fatores, né, um dos problemas que vai facilitar com que a gente tenha a maior causa de morte na nossa sociedade hoje em dia, que são as doenças cardiovasculares, mais especificamente infarto e derrame. Então olha como isso é uma analogia muito boa para a gente trazer com o nosso estilo de vida. E aí o papel da físio com os astronautas é fundamental, porque eles precisam recuperar capacidade funcional, força muscular, controle motor mesmo, equilíbrio, né? Eles precisam recuperar resistência, capacidade aeróbia para conseguir se movimentar. Aqui, num dos estudos que eu vi, demora até 2 semanas em média para que o astronauta simplesmente consiga dirigir, que é uma coisa que você fica sentado ali. Dirigir, tá? Para que você consiga liberar um astronauta para dirigir. Só para você ver o tamanho do impacto, tá bom? No sistema musculoesquelético, como eu já falei, sarcopenia,
e osteopenia. Só para a título de comparação, né? Uma mulher com hipoestrogenismo, depois do climatério, na menopausa, né, perde, em média, de 1 a 1,5% da massa óssea por ano. Os astronautas perdem, em média, 1% por mês em microgravidade. Tá? Então o impacto é muito significativo. E muscularmente, como os músculos não precisam sustentar peso, especialmente na coluna e nos membros inferiores, a perda de massa muscular dessas regiões aí é até muito maior do que nos membros superiores, na cabeça e no pescoço, justamente, que acaba nem acontecendo tanto, fica neutro ou é uma queda muito pequena, né? Não acaba diminuindo muito, porque os astronautas usam muito, né? A cabeça, os membros superiores, mas membros inferiores e coluna fica muito aquém da demanda aqui no planeta Terra. Então existe aí uma atrofia muito grande desses tecidos. E como os astronautas eles lidam com isso? Eles precisam simular na microgravidade um ambiente de compatibilidade. Enquanto a gente não consegue ter uma tecnologia que simule gravidade no espaço, esses caras, primeiro, precisam fazer um sobretreinamento, um excesso de treinamento antes de ir para o espaço. Então eles tentam aumentar muito massa óssea, massa muscular, o máximo que eles podem aqui para minimizar essa perda no futuro. Depois, lá no espaço, os caras treinam 2 horas por dia. Eles vão ter primeiro esse instrumento que você está vendo no meio aí da imagem, que é o Advanced Resistive Exercise Device, é o dispositivo de exercício resistido avançado. Basicamente, os caras fazem afundo, agachamento, gêmeos para panturrilha e deadlift, é o que os caras fazem, tá? Eles vão ter essas esteiras que prendem o corredor na esteira para simular o peso, né? Porque tem a massa, mas não tem o peso. Então, para simular o peso, para simular essa aceleração gravitacional e gerar a força de reação do solo no corpo, para que haja uma resposta. E eles treinam, como eu disse, 2 horas por dia. Aí a gente está vendo os instrumentos que tem na Estação Internacional Espacial, a ISS. Então, para concluir, galera, é basicamente o que a gente vê no nosso estilo de vida, só que com esteroides. Né? É um super efeito, muito rápido, é o que acontece no espaço. Só que com a gente, e aí eu bato na tecla aqui que eu já bati em alguns outros vídeos, especialmente diante da situação que a gente passou a viver desde 2020, a inatividade física, o comportamento sedentário, eles vão fazer esses efeitos com a gente. Como nós estamos expostos à gravidade, essa é uma boa notícia, porque você não precisa de 2 horas de atividade física vigorosa no espaço para manter a tua saúde cardiovascular, musculoesquelética. Não, a gente precisa de muito menos. A gente tem visto evidências de que 20 minutos de atividade física vigorosa por dia já é o suficiente para a gente manter uma saúde geral. Então, não precisa de muito. Essa é a boa notícia. A gente tem a gravidade que está expondo o nosso corpo a essas forças. Não estou querendo comparar exatamente com o que acontece com o astronauta. Mas quanto mais sentado, mais deitado, mais comportamento sedentário, menos exercício, menos atividade física a gente faz e menos movimento a gente inclui no nosso dia, mais chance da gente se aproximar dessa realidade que fica tão extrema com os astronautas, né? E aí o momento de vida que a gente vê hoje é justamente esse. A gente precisa criar narrativas, a gente precisa de educação. O profissional do movimento nunca foi tão requisitado a educar a população, e eu falo, quem me conhece sabe, eu falo isso desde sempre, né? Que a gente tem um papel de saúde pública que a gente subutiliza. É difícil a gente ver uma campanha de saúde pública encabeçada pelos profissionais do movimento. Só que agora nós estamos sendo cobrados, existe uma posição que está sendo cobrada pela sociedade da gente sobre como reverter o impacto da inatividade, ainda mais diante dessa circunstância que a gente vive, que as pessoas estão cada vez mais em casa, as pessoas não estão saindo, as pessoas estão indo menos para a academia, estão indo menos para os estúdios de pilates, para as clínicas de fisioterapia, para os clubes, fazer atividade física, os esportes coletivos, enfim. Como que a gente vai estimular as pessoas a se movimentar? Como que a gente vai explicar
que isso é importante. Eu acredito na incompatibilidade. Eu acredito que a incompatibilidade seja um jeito dessa ficha cair. E para falar sobre isso, precisa falar sobre evolução. A gente precisa entender o ambiente para o qual a natureza moldou a gente. Que nem usei o exemplo aqui da gravidade, da ausência ou da diminuição extrema de gravidade quando a gente está no espaço, a gente precisa entender o ambiente que a gente foi moldado e o ambiente que a gente se encontra. Sem entender isso a fundo, o discurso fica pobre. A narrativa é inexistente e humanos, senhoras e senhores, aprendem, entendem as coisas por meio de narrativas, por meio de histórias. E foi isso que eu quis trazer aqui para você, quis dar esse presente para você usar com as pessoas que você cuida ou usar para você mesmo. Essa narrativa ela é muito poderosa, é um exemplo de uma narrativa muito poderosa, que é evolutiva, que é super contemporânea, né? Porque a gente está falando de viagem espacial, então ela é muito interessante. A gente precisa se munir dessas histórias sempre, claro, fundamentado em ciência de qualidade. Quem faz isso é a biologia evolutiva, é a antropologia que traz essa visão para a gente. Então eu tenho um aviso importante para dar, mas antes de terminar o vídeo, eu queria falar o que você já sabe. É super importante que você se inscreva aqui no meu canal. Isso é o que alimenta a minha vontade de fazer vídeos. Prezo sempre pela qualidade, né? Então, se você puder se inscrever, curtir o vídeo, é o que ajuda esse vídeo a atingir mais pessoas e é o que compensa a qualidade do vídeo que eu estou fazendo, né? O tempo de edição, o tempo de gravação, de elaboração de roteiro, que é gigantesco. Se você quiser ficar recebendo sempre as notificações das nossas postagens, não só aqui, mas em outras redes também, você pode ir nesse endereço lá, eu coloco tudo que a FBA está fazendo, tá? E tem, claro, o nosso perfil que você consegue acompanhar postagens semanais. E a gente vai lançar uma aula sobre incompatibilidade evolutiva, trazendo todas as referências, todo o raciocínio estruturado, com muita biologia evolutiva e antropologia, que é o que dá essa base para a gente falar de incompatibilidade, trazendo todos os artigos, explicando como que a gente sabe o que a gente sabe. Se você se interessar, eu vou deixar um link aqui no comentário fixado para você ir lá e se inscrever, demonstrar seu interesse e você entra para prioridade para assistir essa aula, tá bom? Divide com quem você acha que pode se interessar, pode ser colega, profissional de saúde, profissional do movimento, pode ser os seus alunos, seus pacientes. Eu acho que esse vídeo aqui ele foi feito com essa linguagem bem simples e com essa narrativa bem interessante para que as pessoas consigam entender de uma vez por todas o que significa incompatibilidade, o como que a gente precisa abrir os nossos olhos e sem entender quem a gente é mesmo profundamente, fica difícil da gente resolver os problemas do mundo de hoje, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.